Boa noite, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Qualquer coisa, botem aqui no chat, tá? Se não estiverem ouvindo. Bom, vamos lá começar. Hoje a gente vai falar um pouco dessa parte da língua portuguesa, que é muito importante para a parte de ensino e aprendizagem, de escrita e de leitura, que é o que a gente chama de fonética e fonologia. E no final a gente vai finalizar falando um pouco das ciências sociais e da importância dela para a gente que é, né, da área da educação. Então vamos começar. Para a gente entender fonética e fonologia, é interessante que a gente entenda o surgimento e alguns conceitos básicos dessas ciências. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a ideia de fonética e fonologia enquanto ciência, realmente enquanto material de estudo, ela veio surgir até bem recentemente. Ela surge lá pelo século XIX, na Europa, né? Tanto é que os autores clássicos que começaram a investigar essas duas ciências, eles são, em sua grande maioria, europeus. É, e quando a gente pensa em fonética e fonologia, a gente fala de uma investigação de como os sons da fala, eles são produzidos pela pessoa que está emitindo a fala e como eles são percebidos pelas pessoas que estão participando desse diálogo, como é que elas conseguem ouvir. Então, quando a gente fala de construção de som, de produção e de percepção de som, a gente vai englobar aí algumas outras ciências, né, alguns outros conhecimentos. Botei aí alguns exemplos para vocês terem noção de quando a gente fala de língua portuguesa, principalmente nesse quesito de fonética e fonologia, a gente também tem que ir lá e englobar alguns assuntos como o que a gente vê em anatomia, em física, psicologia, neurociência e outras áreas também, de maneira geral, de saúde, de ciências humanas, que vão ajudar e vão contribuir com a educação para que a gente possa entender como é que funciona esse processo da fala e da audição, né? Então é uma questão até óbvia, mas se vocês forem pensar um pouco, uma pessoa que não consegue ouvir bem, né, seja ela tendo uma surdez total ou em algum nível, ela, por consequência, vai ter dificuldades de fala e também pode ter algum tipo de dificuldade maior ou menor na sua escrita e na sua leitura, já que esses conceitos se formam quase que de maneira unificada dentro do nosso processo educacional. Então, é extremamente importante para todo mundo da área da educação, especialmente os pedagogos, né, que a gente pega essas crianças ainda muito, muito novinhas. Então, fonética e fonologia é um assunto muito complexo, mas ele, ao mesmo tempo, ele é primordial para todo mundo. E aí, quando a gente fala desses primeiros conceitos iniciais, não dá para a gente esquecer de falar de dois conceitos que, em alguns momentos, causam muita confusão nas pessoas. O primeiro conceito é o conceito de grafema e o outro de fonema. O grafema, quando a gente fala de grafema, a gente fala da parte gráfica da escrita, né? Então ele está literalmente associado com a parte da escrita, como a gente comumente costuma chamar os grafemas de letras. Então elas são uma representação gráfica de um sistema de escrita em sua unidade fundamental. Então, a grosso modo, a gente pode associar a ideia de grafema à ideia de letra. Então, cada um desses grafemas, a gente vai ter um ou mais fonemas que vão representá-los. Então, por exemplo, o grafema A tem o fonema A. Então, quando eu escrevo um A, esse grafema tem uma única pronúncia de som que a gente chama de fonema. Então, fonema é a unidade sonora utilizada para formar e distinguir palavras. Agora, tome muito cuidado que as palavras elas são formadas por grafemas e fonemas, mas não necessariamente eles vão ter sempre a mesma quantidade. Então, tem aí, botei aí dois exemplos. O primeiro deles, a palavra casa. Casa tem, né, 4 letras. C-A-S-A. Casa. E quando a gente pronuncia a palavra casa, a gente também tem 4 pronúncias, do C, do A, do S e do último A. Então, casa é uma palavra que tem um número igual entre grafemas e fonemas. 4 letras e 4 fonemas. Agora, observe no segundo exemplo que a gente tem aí a palavra hélice. Hélice nós temos 6 letras. O H, o E, L, I, C, E, né? 6 letras. Show de bola.
mas nós não, nesse caso, nós não pronunciamos o H. Então, a gente vai pronunciar o E, L, I, C, E. Então, no caso de hélice, nós temos aí uma palavra com 6 letras e 5 fonemas. Mas nem sempre, por obrigatoriedade, as palavras vão ter o mesmo número ou uma quantidade menor de fonemas. Isso também pode acontecer o inverso, que é o exemplo da palavra táxi, que a gente tem 4 letras, mas a gente pronuncia o S com K, o S não, o X com o som de K e S. Então é uma palavra com 4 letras e 5 fonemas. Então não fiquem presas a grafemas e fonemas em relação só à sua quantidade. Lembrem sempre que eles podem ter quantidades variadas e que nem sempre vai ser a mesma quantidade de grafemas e fonemas. E aí, quando a gente fala em fonética e em fonologia, como a gente começou a falar, a gente fala do estudo dos sons e dos fonemas, tanto em seus aspectos acústicos quanto nos seus aspectos fisiológicos. Por isso que eu comecei lá falando para vocês que esse estudo de fonética e fonologia na língua portuguesa, ela vai estar junto com outros conhecimentos que estão muito relacionados à área de saúde e de ciências humanas de maneira geral. Então, a gente vai, inclusive da física, né? Então, quando a gente fala de aspectos acústicos, a gente fala de fato da pronúncia e percepção de som, né? Pelo emissor e receptor dessa mensagem. E a parte fisiológica é a parte, enfim, que a gente não vê funcionando, né? Ela é interna, mas ela vai contribuir diretamente com a construção desse som. Então, se a gente for pegar um exemplo básico da construção de som, se a gente for analisar as ondas sonoras lá em física, a gente vai ver que a gente vai ter ondas mais graves. Ou mais agudas, mais compridas ou mais curtas. Ser produzido e vai ser recebido pelas pessoas que estiverem ali se comunicando. Ativar suas cordas vocais para produzir esse som, então elas não conseguirão emitir sons, até as pessoas que têm algum problema auditivo que não vão conseguir perceber esse som em sua totalidade. Então, a fonética e a fonologia ela também está diretamente ligada, quer queira ou não, com a parte da possibilidade de comunicação humana. Quando a gente fala da parte prática desses dois assuntos, a gente fala diretamente do papel do professor enquanto mediador dessa situação e cabe a ele, junto com a equipe de outros profissionais, facilitar aos alunos o desenvolvimento deles em relação à sua fala correta. Então, a gente tem lá as crianças, quando a gente pega lá na educação infantil, a gente sabe que essas crianças já vêm com algum nível de fala, mas ainda é uma fala muito, muito primitiva. E aí, conforme a gente vai auxiliando esses alunos com a fala em si, e aí começa a contação de histórias. Um pouco depois, quando eles forem alfabetizados e letrados, a parte da escrita ela vai ter uma influência direta nessa parte fonética e fonológica dos nossos alunos. Boa noite, pessoal que falou comigo, tudo bem? Vamos seguir. E em relação à pronúncia, tem algumas palavras-chave em sua totalidade vogais, que elas vão ter uma percepção um pouco diferente do que a gente estaria acostumado a entendê-las enquanto fonema. Nem sempre, por exemplo, aí o fonema E vai ter som de E, e alguns outros também vão modificar a forma em que eles são pronunciados, dependendo de onde dentro dessa palavra eles venham inseridos. Então, de maneira geral, existe uma tendência que vogais que são inseridas ao fim de palavras, elas de alguma maneira irão modificar a sua pronúncia. Então, o primeiro exemplo que eu botei aí, que é muito interessante a gente inclusive perceber essa construção fonética, é essa parte da pronúncia do E,
o E, sempre que ele vier ao final de uma palavra, ele vai alterar o seu fonema de E para I. Então, botei aí 2 exemplos, que seria doce e alegre. Percebam que doce, a gente não fala doce, a gente fala doce. Então, sempre que o E vem no final de palavras, ele vai assumir o som de I. No caso do O, ele funciona da maneira muito semelhante, só que nesse caso, se ele não for acentuado, tá? Deixe isso aí bem claro na cabeça de vocês, não confundam. Se ele não tiver nenhum tipo de acentuação, esse O no final de uma palavra ele vai assumir o som de U. Aí tem aí 2 exemplos também, que seria o fato e famoso. Aí só para vocês não confundirem, como um exemplo de palavras terminadas em O não acentuada, que aí não altera o som da sua vogal, tem aí, por exemplo, Maceió. Maceió vem no final da palavra, mas ela permanece com o som de O, porque ela é acentuada. Então tomem muito cuidado, porque essas regras em fonética e fonologia, elas têm algumas exceções e é bom sempre a gente estar muito atento para não confundir e empregar essas palavras de uma maneira incorreta, e principalmente na sala de aula, porque a gente pode de alguma maneira trazer prejuízo para esses nossos alunos. Então fiquem sempre atentos quando vocês estiverem estudando fonética e fonologia. Fixem bem aí essas ideias de construção e exceções na parte de pronúncia de vogais e de consoantes, tá? No caso da pronúncia do L, ele vai assumir o som de U se ele vier ao final de palavras. Então, 2 exemplos aí também, ao final de palavras e no meio e ao final de sílabas, né? Então, Isabel, o L final ele assume o som de U, e no caso de salmo, ele está no final da sílaba sal, então ele assume também o som de U, tá? No caso do X, ele é um dos que vai ter uma diferenciação fonética, é um dos que tem a maior diferenciação fonética dentre as consoantes, porque ele assume o som de CH, de Z e de KS. Então aí tem 3 exemplos. Então, enxaqueca, o X vai assumir o som de CH, exagero, ele assume o som de Z, e táxi, como eu tinha falado para vocês lá no início, ele vai assumir o som de KS. Então, no caso do táxi, lembrem lá que a gente falou de grafemas e fonemas, ele é uma palavra com 4 grafemas, né, 4 letras, mas ele assume aí um fonema a mais, porque o S nessa palavra, ele assume o som de K, o X assume o som de K e de S. Então, ele deixa de ser uma palavra com 4 letras e 4 fonemas e assume aí um fonema a mais, então fica 4 letras, 5 fonemas, tá? Em relação a essas pronúncias, especialmente a parte de vogais, que vocês vão ver muito, e elas são, pelo menos no início da vida dos nossos alunos, ela é muito difícil de ser diferenciada, porque ela tem uma construção que ela acontece de maneira até inconsciente, mas que ela vai determinar um pouco esse funcionamento de pronúncia nos alunos. Então, em relação às vogais, a gente vai ter uma parte desse estudo que a gente vai chamar de análise articulatória de vogais ou consoantes. E o nome articulatório vem justamente do fato de que essa parte ela estuda como essas vogais e consoantes vão se articular no nosso organismo, né, para que elas sejam projetadas da maneira correta. E quando eu falo articular, eu falo desde a emissão e do alcance dessa onda sonora até como esse som ele é construído, tanto com a passagem de ar quanto com o posicionamento de língua, por exemplo, e o posicionamento do lábio e a tensão que as cordas vocais assumem no caso dessas palavras. Então, se vocês forem olhar lá na apostila de vocês, tem até alguns esquemas que organizam isso. Mas o que é interessante vocês saberem é que, de maneira geral, no caso das vogais, por exemplo, a gente vai ter algumas descrições para determinar como é que essa vogal se constrói. Então, façam essa análise aí junto comigo. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é a altura da língua
e como ela vai estar posicionada dentro da boca. Se ela vai estar posicionada na parte anterior ou posterior da boca, né? Posterior já é encostando lá no palato, lá no final da boca. E anterior, né? A região mais perto dos dentes. Como funciona o arredondamento dos lábios, se eles ficam mais ou menos arredondados. O véu palatino, que é a parte interna da boca, né? O que a gente chama de véu da boca, ou de céu da boca, se ele vai estar mais abaixado ou mais levantado em relação ao maxilar, né? E à boca, de maneira geral. E como as cordas vocais vão estar tensionadas. Então, de maneira geral, existem algumas classificações em relação a essas vogais e elas têm que ser observadas de uma a uma, dependendo da sua situação. E lembrando lá o que a gente falou dessas pronúncias, se elas vão se essa vogal vai ser encontrada no meio de sílaba, no final de palavra, porque elas vão mudar a sua pronúncia. Então, de maneira geral, a gente pode ter esse posicionamento de língua, né? Anterior, posterior ou central, que a gente diria que a língua no central ela está descansada, né? Na região natural, fisiológica. Se ela está posicionada de maneira alta, média ou média alta, média baixa ou baixa. E em relação à tensão da corda vocal, se elas estão tensionadas oralmente, se ela vai ser uma vogal anasalada, onde a produção do som vai passar pela região nasal da gente, né? Que de maneira geral a vogal A ela tem uma tendência grande a ser anasalada, de maneira geral, principalmente quando ela é acentuada com tio. Mas isso também vai ser determinado, tem um fator muito grande em português, né, que é a parte linguística, que ela vai analisar justamente como essa construção de sons, ela vai ser diferente de região em região. Então, no Brasil, nós temos aí 5 regiões, onde em cada uma delas a gente vai ter um método de fala um pouco semelhante entre as regiões, apesar de que o Brasil é um país muito grande. Então, por exemplo, no Nordeste a gente tem um jeito de falar muito típico da gente. Se a gente for para o Sul, vai ter um modo de fala próprio deles, Sudeste, Norte, Centro-Oeste. Então, a parte da linguística em português, e quem tiver interesse por essa parte, sugiro que vocês pesquisem a fundo, porque é muito interessante. Ela visa justamente isso. Ela vê a fala como um método de comunicação. Então, o objetivo geral da linguística é permitir que as pessoas se comuniquem e que essa mensagem seja de fato contribuída. E ela cai muito em cima do que a gente chama de preconceito linguístico. Então, se eu tenho, e eu por ser nordestina, eu tenho o meu sotaque próprio, e a linguística entende isso, que o meu sotaque, de maneira alguma, ele vai representar algum tipo de prejuízo para mim ou para as pessoas, já que o que eu consigo, no final das contas, é me comunicar. E a linguística trabalha justamente em cima disso, né? No poder de comunicação entre as pessoas, visando a diminuição desse preconceito. Então, por exemplo, se eu falar para você, se eu te falar, tô numa conversa com você, sou uma pessoa que não tive muito estudo ou tenho algum problema na fala, seja lá o que for, e eu falo pra você que eu tenho eu tenho muitos problemas, por exemplo. Então, gramaticalmente, problema não está correta, a gente sabe disso, que na norma culta da língua portuguesa, essa não é a maneira correta de representar a palavra problema. Mas se eu falo pra você, se você tá conversando com a pessoa e ela te fala problema, você vai entender o que ela quis dizer. Então, a linguística, ela trabalha justamente em cima da questão da construção social e do poder da comunicação, independente se essa comunicação vai respeitar ou não a norma culta da língua portuguesa, já que o objetivo de fato é conseguir se comunicar e passar uma mensagem, não necessariamente ser correto em como você representa essas palavras. Obviamente que isso eu estou falando de uma comunicação oral, que não esteja no ambiente escolar, né? Quando a gente pensa no ambiente escolar, a gente e está lá descrito, quando vocês pegarem a BNCC e toda a legislação
que vem lá do MEC, né, do Distrito Federal, vocês estão cientes, óbvio, de que existe a regra que a gente siga, o português, a norma culta do português, principalmente na questão de leitura e escrita, né? Então, numa escola, a gente não é admitido que os nossos alunos, ao final de suas fases, né, de cada uma das suas fases, saia sem esse poder de comunicação escrita, culta. Mas a gente sabe que na nossa vida, né, e como educadores a gente sempre vai lidar com isso, a gente sabe que é importante que a gente resgate esses alunos das suas comunicações, que muitas vezes vêm de vícios familiares ou de vícios regionais mesmo, né, gírias, sotaque, isso aí é uma construção social e não tem como a gente não considerar isso também, mas lembre sempre que em sala de aula a gente preza pela norma culta e pela escrita correta do português e cabe ao professor estimular esse aluno a reagir à língua portuguesa de uma maneira correta e culta. Então, aí, como estratégias de ensino, existem várias, na verdade, e algumas não, a maioria delas, né, estão sendo muito modificadas com esse período que a gente está vivendo. O que a gente tinha como método para a sala de aula, a gente sabe que não necessariamente vai funcionar porque não estamos mais em uma sala de aula formal. Tanto é que a gente está aqui, a aula de hoje está sendo online, não tem ninguém, nenhum de vocês está numa sala comigo, mas de qualquer maneira estamos aqui. E aí saibam que essas estratégias de ensino elas têm que ser adaptadas da melhor maneira possível para os meios virtuais que a gente tem hoje. Então, como estratégias de ensino, especificamente para fonética e para o ensino de português, temos aí a escolha de textos adequados e o ideal, e isso é preconizado, é que a gente estimule ao máximo que os alunos leiam e escrevam, mas a gente tem que saber como adequar esse texto para o meu aluno. Então não adianta eu estar numa turma de primeiro ou segundo ano, por exemplo, que a gente sabe que eles ainda estão desenvolvendo e amadurecendo o seu poder de fala, escrita e leitura. Não adianta eu chegar para esse meu aluno que vai ter aí 7, 8, 9 anos no máximo e querer botar um texto super científico com a linguagem muito dificultada, ou ainda não só buscar textos que são muito complexos para alunos que ainda não estão nesse nível. Também a escolha de textos adequado é em relação a tomar cuidado de não botar textos muito banais e muito simples para alunos que já estão num nível mais elevado. Então não caberia, por exemplo, você que é professor do quarto ou do quinto ano, que tem um aluno que já está lendo bem, já está escrevendo bem, você pegar um texto muito curto, de 1 ou 2 frases, com a linguagem muito infantil, já que essa linguagem extremamente infantil e lúdica, com muita imagem, né, com muitos desenhos, ela seria mais adequada para um aluno mais novo e não para um aluno um pouco mais velho. Então, cabe aí ao professor também intermediar essa comunicação e essa escolha de textos e explorar diferentes gêneros textuais. A gente sabe que existe uma tendência, de maneira geral, que os alunos gostem mais de textos descritivos, né? De livros descritivos, mas a gente tem uma gama enorme de textos, né? Poemas, enfim, e outros textos que a gente pode usar para estimular esses alunos e para que a gente consiga desenvolver ao máximo as suas capacidades cognitivas em sala de aula. Então, primeiro, textos adequados à idade e à turma que esse aluno está inserido, e variar sempre no texto. Então não é interessante a gente trazer sempre o mesmo tipo de texto, porque primeiro vai ficar cansativo. A gente sabe que hoje em dia a sala de aula é um ambiente muito dinâmico, né? Então a tendência é que esse nosso aluno perca interesse ele vendo e entrando em contato sempre com a mesma coisa é muito grande. Então é interessante que a gente tenha essa variedade para oferecer aos alunos. Outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala de fonética e fonologia é a leitura. Seja ela uma leitura individual, coletiva, né, em sala de aula, silenciosa, ou então ainda uma leitura feita pelo professor em que o aluno consiga perceber a pronúncia desses sons. Seja ela qual for, a leitura é fundamental para esses alunos. E é aquilo que a gente sempre lê, né, aquela frase lá que todo mundo
já está cansado de saber. Quem lê muito, escreve bem. Porque a leitura, ela traz para você também uma gama de conhecimentos e de novas palavras para ampliar o seu vocabulário. Se você tem, em tese, né? Se você tem um vocabulário mais ampliado, você vai ter uma maior facilidade de se comunicar com as pessoas, que é esse o nosso objetivo em língua portuguesa, né? Que você consiga ler e se comunicar melhor. E uma outra coisa é conhecer as variedades linguísticas para poder evitar preconceitos, né? Que é o que eu estava falando anteriormente em relação ao preconceito linguístico, né? Que para nós não é de maneira alguma interessante, principalmente em sala de aula, já que a gente está ali para contribuir com esse aluno e para melhorar esse aluno e jamais, né, de alguma maneira descriminalizá-lo pela maneira como ele fala ou escreve ou algo do tipo. Cabe aos professores ajudar esse aluno e resgatar. E aí é a variedade linguística, lembrando sempre que o regionalismo em que a gente for atuar, né? Estamos aqui todos, acredito que todos que estão aqui hoje estão aqui no Nordeste, então a gente sabe que a gente tem uma linguagem própria nossa, que em tese a gente já tem um domínio maior, mas que a gente pode ir em algum momento para outros locais e que é interessante a gente entender que pessoas de locais diferentes tendem a falar de uma maneira diferente, já que essa cultura do local vai estar, né, impregnada na pessoa e ela vai utilizar da sua cultura para se comunicar. Isso é algo natural, né? Isso já é algo esperado e previsto para a gente em sala de aula. O Adriano perguntou se vai ter trabalho. Não, não vai ter. Nem hoje, nem da aula passada, não passado por mim, né? Os trabalhos vão estar todos lá na plataforma de vocês, da UNFCV. Então fiquem de olho. Eu não falei ontem, mas estou falando aqui agora. Fiquem de olho aos prazos, né, que a secretaria tem botado nos grupos de WhatsApp, justamente para vocês não se perderem nos prazos. Vocês sabem que, né, tem os prazos de fazer as atividades que estão no portal e os prazos de prova, que, né, estão sendo adequados e alterados por conta do confinamento, mas lembrem que a gente continua estudando, né, estamos ativos, estamos em casa, mas estamos ativos. Então, fiquem lá de olho na plataforma de vocês para verificar esses prazos, tá, Adriano? E todo mundo que estiver aí assistindo. Agora, deixa eu passar para a próxima, que já é uma parte... eu vi que o professor Levi estava aqui, eu não sei se ele já saiu, mas que é uma parte que eu, particularmente, eu acho ela primordial para a minha construção enquanto ser humano, enquanto cidadã. Mas eu entendo que algumas pessoas, principalmente, eu vejo na parte da educação, as pessoas têm uma certa dificuldade, uma certa aversão em estudar e em pôr em prática, que é essa parte de ciências sociais. E eu acho ela justamente interessante porque ela vai englobar tudo. E por mais que a gente não perceba que ela está atuando, ela atua. Porque as suas crenças e ideologias, elas são, de alguma maneira, orientadas, digamos assim, e legitimadas por uma construção social, já que todos nós aqui vivemos em sociedade, seja essa sociedade num ambiente menor, né, micro ou macro. Então, você pode considerar como um ambiente social a sua família, um ambiente social, o seu trabalho, querendo ou não, é um ambiente social, e a sociedade, a sua cidade em si vai ser um ambiente social, e eles vão ter regras e punições, né, de uma forma geral, que vão direcionar a maneira como a gente pensa e como a gente vive, porque por mais que a gente consiga chegar num ponto de evolução crítica em que a gente consiga combater as informações e as regras que são impostas, a gente sabe que, de maneira geral, temos que segui-las, ou se não segui-las, minimamente entendê-las, para a gente também se perceber enquanto cidadão. E quando a gente falava lá nas nossas aulas, tem gente aí que já teve aula comigo, lembra, que eu sempre tocava nesse ponto, que o MEC nos diz, né, e nos guia lá pela LDB, BNCC e todo o nosso material legislativo, digamos assim, ela sempre nos orienta, enquanto profissional, que a gente consiga desenvolver nos nossos alunos um senso crítico e social. Ou seja, lembre que seus alunos, quando saírem de suas mãos, né, e quando saírem dessa sala de aula e da escola, eles vão para uma sociedade, e nessa sociedade eles têm que desempenhar um papel que é esperado pelo Estado,
Estado que eu falo não é poder estadual. O Estado é a União, né, e os poderes em si. Ele espera que essas pessoas desenvolvam um papel que cumpram os seus deveres com honra e honestidade e que saibam que têm direitos e que saibam cobrar seus direitos. Ou seja, que eles de fato saibam se posicionar. E esse início de consciência de cidadão e de ser, ele começa, querendo ou não, na família, né, inicialmente, que é aquela história que a gente sempre fala, né, que a educação vem de berço e os nossos valores, eles vêm da nossa família e são aprimorados na escola. Então, apesar de não ser algo que a gente vá trabalhar tão diretamente enquanto conteúdo programático em sala de aula, é interessante que a gente entenda as ciências sociais e como elas vão ter impacto nos nossos trabalhos, né, nas nossas vidas e na nossa comunicação, como a gente tinha falado lá, né, de português, na nossa comunicação e na nossa vivência em sociedade. Dito isso, como ciências sociais, tá? A gente não entende apenas sociologia como ciências sociais, são várias outras ciências que a gente engloba aí. Então, direito, economia, antropologia, ciência política, que é dessas a ciência mais nova, né? E a própria sociologia. Então, todas essas, quando a gente fala de ciências sociais, a gente fala um pouquinho do papel de cada uma delas na construção da gente e na construção de sociedade, tá? É, tomem cuidado porque talvez vocês estejam pensando, eu não botei aí a administração como ciências sociais apenas, porque a administração ela é vista como ciências sociais aplicadas, tá? Então ela bebe do conhecimento e das produções científicas dessas outras ciências sociais e as aplica em suas, né, em sua organização fim. Então a gente diz que a administração é uma ciência social aplicada, tá? Não sei se tem aluno aí de administração, mas não são, quem é de ADM não é de humanas, né? É de ciências sociais aplicadas. Então, querendo ou não, vocês também vão entrar em contato com todas elas. E aí eu botei também o que a gente chama de tríade ou de tripé das ciências sociais, que são os autores clássicos que se propuseram a de alguma maneira produzir os primeiros conhecimentos e os primeiros questionamentos das ciências sociais há alguns anos, né? Pelo menos um século aí de ciências sociais enquanto ciência, de fato, enquanto produção de conhecimento. Então, Durkheim, Weber e Marx são os que a gente chama de pais da sociologia e pais das ciências sociais, né? Cada um deles analisou e investigou essas relações sociais com o seu, né, a partir das suas crenças e das suas visões e de seus estudos, mas todos eles contribuíram grandemente para o que a gente tem de conhecimento hoje. E as pessoas que atuam nessas ciências hoje em dia, com certeza, em algum momento vão ter como referência a produção científica, né, e os textos que todos esses três deixaram aí na humanidade, né? Então a gente vai falar desde da questão de legitimidade, de senso comum, de construção de sociedade, de cultura. Marx falava muito também dessa questão de capitalismo, né, e socialismo, aquela famosa frase, né, se o povo tudo produz, ao povo tudo pertence. Então vejam que eles três, eles falam muito também de economia, de antropologia, né, que é estudo do homem, sociologia, de política, direito, da própria administração em si. Então, se vocês ainda não leram nada sobre esses três, eu recomendo que vocês anotem aí o nome dos três e peguem alguns textos básicos, porque ele vai enriquecer muito a vida de vocês, inclusive para quem está em sala de aula, tá? Porque a ideia da educação, ela é construída, na verdade, a educação que a gente promove hoje em dia, ela não é uma educação inovadora, infelizmente. Eu fiz alguns cursos durante esse período de quarentena, né, sobre educação e foi muito tocado nisso, que é uma sátira em relação a como a educação se comporta hoje em dia, que tenha certeza que se você pegar alguém
que estava numa sala de aula como estudante, como professor há 500 anos atrás, ele não teria nenhum estranhamento na nossa sala de aula atual, já que a nossa educação ela é muito parecida com a educação que era feita há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Então a gente tem uma educação que a gente chama de educação industrial, que vem mudando, né? Uma tendência que ela muda, mas ela ainda é muito permeada desses conceitos do professor numa posição de poder hierarquicamente superior e seus alunos como pessoas que precisavam ser lapidadas, já que elas não detinham nenhum tipo de conhecimento. E a gente sabe hoje em dia, quando a gente fala de uma educação humanizada, a gente sabe que isso não é uma verdade, que obviamente esse conhecimento técnico e científico que um professor tem, que nem sempre o aluno tem, mas ele não tem não porque ele seja incapaz de entender e compreender esses conhecimentos, mas ainda talvez porque ele ainda não teve contato ou não teve interesse, enfim, aí cabe o professor reforçar e despertar essa paixão pelo conhecimento nos alunos. Então a educação ainda é algo muito primitivo e cabe a gente, né, nesse fronte da educação lá na sala de aula, tentar promover de alguma maneira uma educação inovadora que desperte realmente no aluno e que ele entenda de alguma maneira que ele também é responsável pela sua aprendizagem e que cabe a ele também buscar, né, investigar, criticar o sistema, por que não, né? Todos nós estamos aí passíveis de críticas. Então, criticar o sistema, buscar melhorias, buscar soluções. Então, a ideia é que a gente tenha uma educação que desperte isso no seu aluno e não apenas o aluno que vai lá, senta, é enchido de conhecimento, que não sempre é um conhecimento aplicável, vai embora e esquece. Então, o que a gente quer hoje em dia é um aluno que sente lá e que consiga compartilhar com o professor experiências e outras trocas para enriquecer esse ambiente de aprendizagem. E aí, quando a gente fala em ciências sociais de organizações e relações de poder, a gente fala justamente isso, das estratificações que a gente tem na sociedade e nos ambientes de trabalho, que estão diretamente ligados com esses três outros fatores que estão aí abaixo, que é a hierarquia, que vem através do poder. Quem tem mais poder, mais conhecimento, em tese, vai estar num nível hierárquico superior aos outros e numa cadeia de comando, de maneira geral. A parte burocrática e a parte de legitimidade. Porque, veja bem, a cultura, algo legítimo e aceito socialmente, vai ser construído em uma determinada cultura. Então, eu tenho uma cultura que... Vamos pegar aí uma cultura que não é a nossa, pra gente não causar aqui nenhuma polêmica. Vamos pegar lá, vamos pra cultura espanhola. A cultura espanhola tem um histórico lá das touradas, né, que é algo super agressivo, super desumano com os animais e com requintes de crueldade e tudo mais. Mas que na cultura espanhola, por ser algo que surgiu há muitos anos e vem aí até hoje, é algo que é aceito. Então, a legitimidade é justamente isso, algo que pelo senso comum vai ser aceito, mas que não necessariamente seria aceito em outra sociedade, já que outra sociedade tem a sua percepção do que é ou não correto, certo? E aí a burocracia, ela serve justamente para dar o senso do que é correto ou não e manter esse nível hierárquico. Então, quando esses processos dentro das organizações, seja essa organização uma escola, uma igreja, uma empresa, a família, né, nós temos organizações de diversos tipos. Existe uma burocracia, ou seja, existe uma série de processos para que algo seja realizado, que vai ser legitimado de maneira geral para quem estiver no topo dessa hierarquia, tá? Então a relação de poder é justamente isso. Quem tem mais poder vai ter mais voz e vai ter mais poder de comandar a opinião das pessoas e de alguma maneira julgar e punir quem estiver fora desse padrão. E aí, obviamente, a gente está falando aqui num nível de enquanto estudo, né? Não estou falando que você exercer poder e opressão seja algo correto, mas a gente está falando aqui numa análise das ciências sociais enquanto estudo, tá? E é bom que a gente entenda isso justamente para a gente saber se posicionar dentro das nossas organizações. E aí, quando a gente fala do papel e de como era visto o trabalho ao longo do tempo, a gente pega aí na Antiguidade, Grécia, Roma, né? Em que o trabalho ele era executado por pessoas que eram escravizadas,
que não tinham direito de, né, não tinham liberdade de direito de ir e vir, e que ele, por isso, por ser algo realizado por escravos, ele era visto como algo indigno das pessoas livres. Então, se eu sou uma pessoa livre, eu não trabalho. Eu tenho escravos que irão trabalhar por mim, tá? Na Idade Média, tem uma pequena alteração de como é que funciona essa ideia de trabalho, onde o trabalho, ele, na verdade, era algo ainda muito negativo, em que seria um castigo de Deus, né, um castigo divino, e que ele era, de maneira geral, desempenhado por escravos e por camponeses. Os escravos, porque realmente não tinham nenhum direito, né, e tinham que trabalhar, senão eles eram punidos, né, com açoites, mortes, enfim. E os camponeses, eles vendiam sua força de trabalho em troca de proteção dos senhores feudais, né? Então a gente vê aí que o trabalho era visto de maneira muito negativa e com numa visão hierárquica e de opressão muito grande e muito desumana. Quando a gente vem para uma idade mais contemporânea, mais próxima do que a gente tem hoje em dia, a gente tem aí o capitalismo, né, com a ideia do capitalismo, a ideologia do capitalismo, que ele é fundamentado na parte de comércio, né, e de troca de valores. A gente vê que o trabalho, ele passa a ter um caráter positivo e passa a ser remunerado. Então a gente ainda tem algumas pessoas que são logo no início do capitalismo, ainda tem pessoas que vivem e trabalham em situações de escravidão. Mas, de maneira geral, isso muda um pouco com o avanço do capitalismo e a instauração do capitalismo de uma maneira globalizada. E essas pessoas vão ter uma remuneração, né? A gente vai ter um salário que vai ser pago em troca dessa força de trabalho. E quando a gente vem um pouco mais para perto do século XX, né? Final de XIX, século XX, a gente vai ter a inserção de novas tecnologias. Sejam elas computacionais, né? E aí a gente vem aí desenvolvimento da indústria, traz isso muito forte pra gente, a situação do capitalismo e o uso de tecnologias. E aí ele passa, então, a ter um caráter positivo na sociedade. E a gente deixa de ter algo que era uma forma de punição ao homem para algo que passa a ter um caráter realmente positivo e de dignificação, né? Que a gente ouve sempre o trabalho é o que torna o homem digno. Então vem justamente isso, dessa mudança do pensamento social em relação ao que seria o trabalho e qual seria o papel do trabalho dentro da nossa sociedade, tá? E a gente diz isso porque isso é visto de uma maneira muito positiva, sim, mas ele também pode ser entendido de uma maneira muito negativa. Porque, como eu tinha falado antes para vocês, essa parte de organizações e relação de poder, ela vai estar diretamente ligada com a questão de exploração social. Porque, veja bem, vamos pegar aqui, vamos supor que você seja um funcionário de uma grande empresa, de uma multinacional. Vamos botar aí um Google da vida. Então, você é um técnico de um TI, né? Uma pessoa formada em engenharia da computação, ciência da computação, que seja. Está lá trabalhando no Google, ganhando em dólar, né? Um ambiente de trabalho que é muito interessante, o Google, não sei se vocês já pesquisaram. Vamos supor que você ganha um salário maravilhoso de US$ 15.000. Obviamente, para a nossa realidade, US$ 15.000 é um salário excelente. Mas, enquanto uma pessoa que trabalha no Google e ganha seus US$ 15.000 mensais, né, o seu salário, o CEO do Google, né, o diretor-geral do Google, ele ganha por mês na faixa de US$ 1 milhão. Isso são valores bem aproximados, tá? É mais ou menos isso. Então, como é que a gente compara e como é que a gente pode afirmar que aí não existe uma relação direta de poder e de opressão? Apesar de ser algo digno, socialmente aceito e honesto, né? Você trabalhar, querendo ou não, você vai estar inserido num sistema de exploração, porque esse sistema de exploração ele vem justamente com a ideia do capitalismo, onde alguém é dono de algum tipo de produção e ele vai ter pessoas que trabalham para ele, que o ajudam a produzir e ter esses produtos para venda, em que ele tem um lucro gigante e uma parte pequena desse lucro vai ser repassada
para essas pessoas que foram as que de fato produziram, né? Que é o que eu tinha falado lá, que é uma crítica direta que o Karl Marx faz no ambiente social, político e econômico. É justamente isso. Porque as pessoas que produzem não são detentoras das riquezas, né? E aí, se a gente for trazer isso para um ambiente de Brasil, a gente vê aí que a gente tem 5% da nossa população que é de fato rica, e os outros 95% são pessoas que estão aí na sua classe média ou na sua linha, na margem de classe média baixa, chegando à linha da pobreza, apesar de serem pessoas que estão empregadas e têm uma ideia positiva em relação ao seu trabalho. Mas tem pessoas que em cima dela estão ganhando muito mais. Isso é capitalismo, tá? Não tem muito como a gente não aceitar. Quer dizer, aceitar tem como, né? Mas não tem como a gente não fazer essa relação. E aí cabe a gente questionar o sistema e tentar modificá-lo de alguma maneira. E aí essa cultura organizacional que vai ter uma influência de todos esses fatores que eu apontei antes. Para a gente entender cultura organizacional, é bacana que a gente entenda primeiro o que é cultura. E aí a gente bota cultura como uma manifestação material ou não de um grupo, seja ele um grupo pequeno ou um grupo maior, e aí por grupo maior vocês entendam uma cidade inteira, um estado ou um país. E trazendo isso para o nível de organização, então são essas manifestações que vão acontecer dentro de uma organização. E a importância da cultura organizacional é porque ela vai orientar como as pessoas devem se comportar dentro dessa organização e ela vai ser algo que vai ser desenvolvido, né, perante e mediante esse comportamento que já foi pré-estabelecido pela pessoa que está no nível hierárquico superior dentre todos aqueles. Então, no caso, por exemplo, de uma empresa ou de uma escola, isso seria a pessoa do nível hierárquico, seria o diretor, né, ou o dono da empresa, e ele que determina como é que essa cultura e como esse funcionamento deve ser estabelecido, como ele deve ser cumprido por todos que ali estão. E essa cultura organizacional bem estabelecida, ela vai permitir que essa empresa tenha as suas estratégias empresariais alinhadas em todos as suas repartições ou órgãos da empresa. Então, se na minha empresa a minha cultura organizacional é ter um produto de excelência e um atendimento ao cliente em tempo que seja feito em tempo recorde e extremamente cordial e gentil, então a minha cultura organizacional ela vai servir, ela tem que ser implementada em todas as estratificações da minha organização. Então o meu diretor age assim, o meu coordenador de marketing age assim, o meu financeiro, RH, age assim, os meus funcionários que estão ali na linha de frente de contato ao cliente agem assim, o pessoal que está na indústria, né? Então essa minha cultura organizacional ela vai ser implantada em toda a nossa organização. E lembrem que quando a gente fala disso, a gente fala de uma sociologia que serve de uma maneira ampla na sociedade, mas a escola ela é uma parte dessa sociedade e é uma organização. Então, tudo que a gente viu aqui, mesmo que a gente não tenha percebido, ela funciona tal qual dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, comecem, vocês que estão aí, comecem a refletir como é que funciona a cultura organizacional na escola de vocês. Ou então, vocês que são da administração, na empresa que vocês trabalham, estão estagiando, como é que é essa cultura? De onde vem a voz de comando? De onde vem o mando? Se você não respeitar ou se você não tiver alinhado essa cultura organizacional, como é que funciona o processo de punições? Você leva advertência, perdas salariais, desemprego, né? Numa esfera um pouco mais complexa, né? Então, essas ciências elas vão estar diretamente aplicadas e vão sim interferir em como a gente vive e como a gente se relaciona com as pessoas. Tá bom, gente? Por hoje a gente termina aqui o conteúdo das lives. A gente já está estourando o tempo de live, infelizmente. Eu gostaria de conversar ainda mais, porque esses assuntos são muito interessantes, né? Para todo mundo, não só para quem está em pedagogia. E eu quero só lembrar para vocês
que vocês já estão cientes, né, que o Moura, esse sábado, a gente vai realizar o primeiro simpósio de inclusão digital. Eu vou ter a honra de fazer a abertura do simpósio. Ele está muito legal, eu já dei uma olhada no material que está sendo produzido por todo mundo. Vai ser enriquecedor. Eu espero contar com a presença de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses temas de hoje, podem me procurar, tá, no privado. Se vocês sentirem necessidade desse material aí que eu utilizei de aula para complementar as apostilas, também podem me procurar ou falar com a Rosa que ela fala comigo, tá? Boa noite, gente, a todo mundo. Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando e eu espero que tudo isso passe e a gente se encontre em breve. E a gente se vê sábado, tá? 6 horas da noite, a gente começa e dá início ao nosso primeiro simpósio, tá? Boa noite, todo mundo.